Isaías 6, de 1 a 8, a graça, o amor que salva. A Escritura nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa que tirara do altar com atenais. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Durante essas 4 últimas semanas, sendo essa quinta, nós falamos sobre a visão que Isaías teve, do encontro que Isaías teve com o Senhor expresso naquela visão. E essa visão que Isaías teve ao entrar no templo, no ano da morte do rei Uzias, essa visão, ela revela com uma profundidade única, singular, clara, né? Cristalina. Ela revela como se dá, o que é o encontro de um pecador com o Deus Santo. O que temos aqui? Um profeta que entrou no templo e foi confrontado pela majestade divina. A majestade divina que se revelou a Isaías em glória, em soberania, em santidade e em justiça. Quando ele se percebe diante então da justiça de Deus, olha para o seu estado, ele vê a sua própria ruína espiritual e dá um grito, né? Ai de mim! Esse grito não é só de Isaías, esse grito é de qualquer pessoa que esteja exposta diante do Deus Todo-Poderoso e do Deus Todo-Santo, soberano e justo. Isaías se percebeu perdido, porque era um pecador e não tinha como escapar do soberano Deus, que é santo e justo. Mas o texto aqui não mostra o fim da narrativa com um desespero. Ao contrário, Isaías termina muito bem. Isaías termina numa posição muito menos, ou muito mais, aliás, confortável, extremamente confortável, em relação a que ele tinha quando entrou e se percebeu diante do Senhor, no meio daquele ambiente de glória que produzia temor no coração dele, porque é pecador, como nós somos pecadores, e tememos diante de Deus Santo, porque o Deus Santo, por ser justo, tem por obrigação de condenar-nos. Ali, naquele momento, o Senhor manifesta a Isaías a grande realidade, a grande bênção que percorre a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, e que sai da Bíblia até, e que percorre toda a história humana e que está até hoje. A graça que salva. Deus se manifesta glorioso. Deus se manifesta majestoso, soberano. Deus se manifesta santo, justo, mas, e sobretudo, ele se manifesta a Isaías gracioso. A graça não é uma invenção do Novo Testamento. A graça está presente em toda a Escritura desde o Éden. Quando Adão e Eva pecaram, por exemplo, o que foi que Deus fez? O Deus Santo
se apresentou a eles como santo, e eles sabiam do seu pecado, e o que foi que fizeram? Se esconderam. Deus descia para conversar com ele todos os dias. Um dia Deus desce, e onde é que está Adão? Não encontrou, e pergunta: onde é que você está, Adão? Adão ouve a voz, escondido onde estava: Senhor, eu estou escondido porque eu estou nu. Eu estou despido diante de Deus. Foi a palavra de Adão. Todos nós estamos nus diante de Deus. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas estão nuas e patentes ante os olhos daquele a quem deveremos um dia prestar contas. Mas quando o Senhor, que na sua santidade, viu Adão despido da sua glória, viu Adão despido de santidade e viu Adão no seu estado de pecado, o que foi que Deus fez? Imediatamente Deus correu e vestiu Isaías, ou vestiu Adão e a sua esposa com vestes de um animal. Aquilo apontava para Jesus, está em Gênesis 3,15. Além de fazer isso, Deus também prometeu para todos que um dia enviaria um Salvador. Quando o Senhor veste Adão, ele faz uma promessa: nascerá um da cabeça da serpente, nascerá um da semente da mulher que pisará na cabeça da serpente. Um dia a serpente seria esmagada, porque um vai nascer e vai pisar na cabeça. Isso apontava para Jesus. Então, desde o começo do mundo, a graça está se manifestando. Quando a gente chega mais à frente, o Senhor não suporta mais o pecado da humanidade. Diz: vou dar um basta. Vou acabar com isso, porque o pecado chegou ao ápice e Deus não suportava mais. Mas o texto diz em Gênesis capítulo 6, versículo 8, o texto da Bíblia, que Noé achou graça diante de Deus. E porque aquele homem achou graça diante de Deus, o texto não diz que Noé era gente boa porque merecia, mas Deus achou nele alguém. Deus amou Noé e amou a humanidade através de Noé. Fez com que a família de Noé entrasse na arca. E Deus recomeçou. Deus fez um hard reset completo ali na humanidade. Ele fez uma formatação completa. Mas Noé, porque achou graça diante do Senhor, foi salvo na arca. E a partir dele recomeça a história da humanidade. A gente continua na história da Bíblia e a gente chega agora, por exemplo, em Moisés. O povo de Israel era escravo no Egito. O Senhor o tira de lá. E durante a caminhada, o Senhor diz, está em Êxodo 34, versículos 6 e 7, que Deus, ele diz, sou o Deus que usa de misericórdia para com milhares. É o versículo 7. Deus é um Deus que usa de misericórdia. Em todo o Antigo Testamento você vai ouvir Deus dizendo: eu sou o Deus misericordioso. Eu sou Deus de graça. Em toda a trajetória do povo de Deus, dos juízes, dos profetas, dos reis, do povo de Deus de forma geral, a graça se manifesta ao pecador, Deus indo ao encontro dele. Quando a gente chega no Novo Testamento, então, essa graça se torna mostrada, ou essa graça se mostra de maneira plena. Essa graça não é apenas um conceito, mas ela está encarnada de uma pessoa. A graça é completamente visível, completamente clara na pessoa do Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 17, a Escritura diz: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade, porém, vieram por meio de Cristo. Se Deus é gracioso, Jesus é a materialização, a
encarnação, a plenitude, a totalidade da graça de Deus revelada a nós. Então, a graça é sempre essa ação benevolente, é sempre essa ação bondosa, é sempre essa ação salvadora de Deus em favor de quem não merece. Aliás, no Novo Testamento nós encontramos por graça a palavra caris, e a ideia de graça é exatamente um favor feito a quem não se merece, um favor imerecido. Graça é a mão estendida ao mendigo. Graça é quando Deus age, e Ele sempre age na direção daquela pessoa que merecia ser condenado, e Ele então supera o perdão, ou supera a perdição com perdão. É exatamente isso que acontece aqui com Isaías. Quando Isaías está diante de Deus, quando Isaías percebe a sua perdição e dá um grito, você olha para o texto bíblico que a gente pregou nas últimas semanas, você não vê Isaías pedindo misericórdia, mas apenas reconhecendo a sua desgraça. Você não vê Isaías oferecendo um sacrifício. Você não vê Isaías querendo Deus. Não, você vê Isaías simplesmente desesperado. Isaías só confessa o seu desespero. A iniciativa da salvação não foi de Isaías. O reconhecimento da condenação foi de Isaías. A iniciativa da salvação foi de Deus. Quando Isaías diz, eu estou perdido, antes que ele fizesse qualquer coisa, antes que ele dissesse qualquer coisa, se é que ele fosse dizer de tão aterrado que estava, o Senhor vai até ele, através do querubim. Não sei se vocês percebem, se você for olhar o texto bíblico, a gente sempre pensa que o querubim pegou uma brasa com Atenais e foi até Isaías com a brasa na Atenais e tocou os lábios de Isaías. Não é assim que a gente pensa? Se você for olhar o texto bíblico, não é assim não. O serafim pegou o anjo, pegou a brasa do altar com Atenal, depois pegou a brasa na mão e tocou em Isaías. Não teve outra mediação não. Foi de Deus direto, não teve um Atenais no meio não. Foi a ação de Deus através do querubim direto nos lábios de Isaías. Então, Cristo é esse que traz essa bênção para nós. Cristo é essa brasa viva, é essa ação de Deus revelada a nós, e é em Cristo que nós devemos crer, porque a Escritura diz em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a graça não aparece aqui porque Isaías mereceu, porque Isaías pediu, porque Isaías quis, ou porque Isaías aceitou. Mas Deus decidiu agir, perdoando, purificando a Isaías. Então, esse texto aqui fala de três coisas. Primeiro, a graça é uma iniciativa soberana de Deus. A graça é soberana. 2, a graça é redentora. E em terceiro lugar, a graça é transformadora. E ao final, nós vamos ver que essa graça combina e culmina com a glória de Deus na sua consumação em Cristo Jesus. Então, tendo visto aqui a ruína de Isaías, vamos ver a primeira manifestação da graça de Deus. A graça de Deus é a sua iniciativa soberana. Como é que Isaías está aqui? Olha para o versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías está completamente prostrado, consciente do seu pecado, mas ele não tem condições de se aproximar de Deus por causa do seu pecado. É o próprio Isaías que diz mais à frente, o Senhor que diz através de Isaías, porque as vossas iniquidades ou os vossos pecados fazem separação
entre vós e o vosso Deus. Isaías não consegue ir ao altar onde o Senhor estava. O Isaías não consegue ir ao trono onde o Senhor estava. Isaías está completamente aterrado. Ele não tem força para isso, porque é um pecador. E o que acontece? Isaías não pode ir ao altar. O altar vai até Isaías. Isaías não pode ir até o Senhor. É o Senhor que vai até ele. Não é Isaías que pega uma brasa. Não é Isaías que pede a brasa. É o serafim que toma a brasa e vai até a direção do profeta. Então, aqui é um movimento de cima para baixo, que é o movimento da graça. É a santidade divina que busca a miséria humana. É a graça que alcança o pecador, que busca o pecador. Então, essa cena aqui, ela resume toda a revelação bíblica sobre a graça. Deus de cima desce até onde está e dá um movimento na nossa direção. A gente sempre diz assim: dê um passo para Deus que Deus dará outro, ou 2 passos para você. Nunca você conseguirá dar um passo a Deus. Nunca. Deus é quem dá o primeiro passo. Não é você que vai a Deus, é Deus que vai até você. Porque tal como Isaías, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. A Escritura diz que nós somos escravos que não conseguem se libertar, mas é a verdade que liberta. Nós somos mortos em delitos e pecados que não conseguimos ressuscitar por nós mesmos, mas a graça nos ressuscita. É o que a Escritura diz. Quer ver? Quando Deus escolheu a Israel, o que é que ele diz a respeito disso? Está em Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Olha porque Deus escolheu Israel. O Senhor diz àquele povo: não teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos de qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Disse: eu não tinha motivo para escolher vocês. Mas por que Deus escolheu Israel ainda? Mas porque o Senhor vos amava. Simplesmente. Para guardar o juramento que fizeram aos vossos pais, o Senhor os tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão, do poder do faraó, rei do Egito. O Senhor está dizendo a esse povo: vocês não mereciam nada, vocês não tinham nada a me oferecer, não eram poderosos, mas eu quis vocês simplesmente. O nome disso é graça. É quando não há nada em nós para apresentar a Deus ou para atrair a Deus, mas Deus simplesmente resolve nos amar. A razão da graça não está no valor da gente, porque a gente não tem valor diante de Deus. Me desculpe. Uma vez eu vi um pregador dizendo: a cruz de Cristo revela o seu grande valor. Não. A cruz de Cristo revela o tamanho do nosso pecado e não o tamanho do nosso valor. Porque não temos valor, nós somos pecadores. A graça de Deus não está no valor do homem, mas no coração do Senhor, em ir até a pessoa. Quando Abraão foi chamado por Deus, não foi chamado porque Abraão era gente boa ou porque tinha mérito. Ele vivia no meio de idólatras e era um idólatra, mas o Senhor o chamou. Quando você chega no Novo Testamento, você lê que Deus não manda Jesus porque as pessoas pediram. Aliás, o apóstolo Paulo diz: quem subiu ao céu para fazer Cristo descer? Ninguém. O apóstolo Paulo diz: não há ninguém que clame, não há ninguém que busque a Deus. A Escritura deixa claro que a gente não queria a Deus. Não fomos nós que pedimos Jesus. O texto clássico da Escritura, João 3,16, é: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A iniciativa sempre é de Deus. 1 de João diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A primeira direção é sempre de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 8 a 10 é o texto extremamente significativo. O texto deixa claro, ao dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores.
Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Segue o versículo 9 ao dizer: logo mais, muito agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E finalmente o versículo 10 diz: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais já reconciliados somos salvos pela sua vida. A graça é nós inimigos de Deus e Deus nos procurando para nos reconciliar com Ele. A graça é, sem a gente pedir, Deus envia Jesus. A graça é a mão estendida ao mendigo. É a pessoa de Deus nos procurando em Cristo. Em toda a história da redenção, é Deus sempre quem toma a iniciativa. Isaías, então, está diante de Deus. A brasa toca os lábios dele, sem que ele tenha nem pedido, estendido a mão. Ele simplesmente se viu perdido. E Deus teve misericórdia dele. Deus respondeu então ao clamor desesperado de Isaías. E o clamor desesperado de Isaías não foi me salve, foi eu estou perdido. Deus responde a esse clamor com misericórdia. Graça é o primeiro passo da salvação. E o primeiro passo é de Deus. É a causa, de tudo que Deus faz. E essa causa é o seu favor divino para conosco. A iniciativa da graça, irmãos, olha para a gente, olha aqui para mim. A graça, então, ela, por sua iniciativa, ela nos humilha e ao mesmo tempo nos conforta. Ela nos humilha, a graça, porque ela expõe a nossa indignidade. Ela expõe a nossa fragilidade. Ela expõe a nossa pecaminosidade e ela expõe a nossa perdição. Quando eu estou diante do Deus soberano, eu me vejo completamente perdido. A graça mostra, você não merece nada. Você é completamente pecador, morto em delitos e pecados, escravo, filho da ira. Mas a graça também nos conforta, porque nos lembra que Deus não espera que a gente haja. Uma vez eu vi um pregador falando sobre o texto de Ele nos deu morto, nos deu vida quando estávamos mortos em vossos delitos e pecados, que eles que entendeu a graça num sepultamento. Eles que estavam num sepultamento de uma pessoa da igreja dele, e a família estava lá muito chorosa e uma das pessoas estava desesperada. E a pessoa pegava no caixão com força e dizia: volte! Por favor, volte! Eu não posso ficar sem você! Saia desse caixão! E o morto continuava morto. Nem o morto pediu a ninguém para ressuscitá-lo. E ninguém conseguia ressuscitar o morto. A Escritura diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Ei, é Deus que toma iniciativa, porque você não consegue. Eu quero falar com você que esteve aqui nessa casa algumas vezes, talvez em outras casas, ouvindo a mensagem do Evangelho, e não conseguiu se render até agora. É porque você não consegue mesmo. Você tentou por você mesmo. Que a graça atue no seu coração e lhe arranque de você mesmo. Você nunca está longe demais para que a graça nunca possa lhe alcançar. E você nunca é forte demais que consiga caminhar sem a graça. Você quer saber o que é a graça? O escritor dos Salmos diz: Deus é aquele que arranca o mendigo do monturo e faz assentar com os príncipes o povo. Essa é a graça. Essa é a graça que ressuscita mortes espirituais e que liberta pessoas condenadas. Então a graça é a iniciativa de Deus. E é a iniciativa de Deus porque nós não conseguimos pelas nossas próprias forças. Louvado seja o Senhor por sua graça. Eu dou graças a Deus porque Deus não me abandonou na minha liberdade. Porque eu nunca ia querer a Deus, eu nunca ia buscar a Deus. O escritor do Romanos diz: não há quem queira, não há quem busque a Deus. Eu não ia fazer isso, eu não ia buscar Deus, eu não ia querer Deus, mas a graça me quis, a graça lhe quer.
Então, a graça é essa iniciativa. Deus tomou iniciativa. Agora vamos ver como é que ela vai resolver o problema do pecado de Isaías e como é que ela resolve esse problema do nosso pecado também. A graça, então, além de ser uma iniciativa de Deus, a graça também é redentora. Olha o que é que o texto segue dizendo. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com Atenais, e com a brasa tocou a minha boca e disse, tocou os meus lábios, né? E disse, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Percebeu? A purificação aqui não é uma coisa assim, não é um conceito. A redenção aqui não é uma ideia, não é uma doutrina, é algo prático, real. Quando Isaías clamou desesperado, não por perdão, mas clamou reconhecendo seu pecado, o que foi que o Senhor fez? Através do anjo, pegou a brasa e foi lá e tocou nele. Então, teve algo concreto aqui, algo que fez com que Isaías pudesse ser perdoado. O anjo agiu e tocou, e portanto ele foi perdoado. Então, a purificação não é abstrata, não. Ela foi baseada e ela aconteceu por causa da brasa que saiu do altar. Preste atenção. Tinha 2 altares no templo, no Antigo Testamento. Existia o altar do sacrifício, que ficava na entrada, nos átrios, e tinha o altar do incenso, que ficava no lugar, dentro da tenda ou dentro do lugar santo, que já era templo, né? Já tinha sido feito por Salomão, que ficava colado com a cortina que dava para o Santo dos Santos. Os altares eram o centro da vida de Israel. Num altar se sacrificava pelo povo e havia o animal substituto, e no outro altar se oferecia o incenso que simbolizava as orações. Então o altar era lugar do encontro entre Deus e a pessoa. E esse encontro entre Deus e a pessoa era mediado por um substituto, que era o animal que morria no lugar da pessoa. Então, o que eu estou dizendo aqui? É que Deus resolveu a situação de Isaías, não foi minimizando o pecado dele, não foi dando um jeito, não foi tapeando, não foi apagando, não foi jogando para lá. Deus resolveu a situação de Isaías, fazendo com que a sua culpa fosse paga no altar. Deus resolve a situação quando alguém paga a conta da gente. O animal morria no lugar das pessoas. Cristo morreu no maior e único e último altar, na cruz do Calvário. E por isso, diz Romanos capítulo 3, versículos 24 a 25, que nós somos justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus. Olha aqui para mim. Graça não é indulgência. Não é alguma coisa que você paga. Graça não é Deus dando um jeitinho. Graça é Deus levando Cristo à cruz para perdoar o seu pecado, morrendo no seu lugar para que você tenha perdão. O texto então, quando Isaías toca no versículo 6, Isaías 6,6 tem 3 verdades fundamentais que ele diz: a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado perdoado e, implicitamente, o preço foi pago. Isaías se viu pecador, miserável, mas o Senhor diz assim: a tua iniquidade, essa dos meus lábios, foi tirado. Eu retirei isso pela brasa. Teu pecado está perdoado. Alguém pagou a tua pena. Você, então, recebe perdão. O que é que nós temos aqui? Um coração limpo.
Nós somos pecadores, miseráveis, mas a graça de Deus age limpando os nossos pecados. A Escritura diz: vinde, erguei-me, diz o Senhor, ainda que seus pecados sejam como a escarlate, vermelho sangue, serão purificados. Ainda que sejam vermelho como carmesim, serão alvos mais que a neve. E a gente canta isso no dia da ceia, né? Alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. A graça não disse: Isaías, está tudo bem, você está com medo de mim, mas tudo bem, Isaías, pode continuar. Isaías sabia que ia ser condenado, mas ele percebeu que alguém pagou a sua condenação. Então, no Novo Testamento isso fica mais claro ainda. João capítulo 1, 29, quando João Batista olha para Jesus, o que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 2, diz então, sobre Jesus, ele é a propiciação pelo nosso pecado. Sabe o que é propiciação? Propiciação é acalmar. Propiciar é acalmar. Deus está virado para conosco. E Cristo tornou Deus propício a nós. O sangue de Cristo fez com que a ira de Deus se aplacasse, até porque foi derramada sobre Jesus. E aí, Deus pôde se aproximar de nós, não mais irado, mas agora amoroso e perdoador. Pelo sangue de Cristo, nós não fomos apenas perdoados, mas nos tornamos amigos de Deus. Deus nos tornou propício a nós. Então, essa aqui é a brasa, é o símbolo de Cristo. A brasa é o símbolo, Cristo é a realidade. Cristo, aquele que é a graça de Deus que redime, a graça redentora de Deus. Eu preciso dizer, irmãos, então, que se você é redimido pela graça, você, como redimido pela graça, precisa viver. A graça que perdoa também é a graça que domina o coração. Cristo não apenas dá perdão, e o cristão não apenas recebe o perdão de Cristo, mas recebe poder para abandonar a sua vida velha. Cristo retira as nossas culpas e a gente pode continuar caminhando. Mas eu preciso afirmar isso. Quando somos alcançados pela graça, nós também temos a vida transformada pela graça. Porque graça não é licença. Graça é redenção. Ele agora foi redimido. Ele agora foi tocado. Ele vai, então, mostrar que essa graça que perdoa também é uma graça que transforma. Vamos para o fim. Agora eu estou no versículo 8. Ele é tocado e o Senhor faz uma pergunta. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O que é que o profeta responde? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías recebeu a purificação, recebeu o perdão, recebeu a transformação e, portanto, ele não poderia continuar mais onde estava e nem como estava. Ele ouviu a voz do Senhor. O chamado, então, revela esse propósito da graça. A graça atrai pecadores, a graça transforma pecadores e ele transforma em servos obedientes. Eu vou mandar quem? Deus pergunta ao profeta: mande a mim, eu serei agora obediente ao teu mandado. Esse mandado de Isaías aqui, irmãos, não foi um entusiasmo dele. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Eu sou muito preocupado com pessoas que não têm entusiasmo e sou muito preocupado com pessoas muito entusiasmadas. Pessoas sem entusiasmo são gente muito ruim de lidar. Não sei quando, eu já passei dos 50, né? Um pouquinho só. Mas eu lembro dos desenhos animados antigos, né? Tinha um personagem que era o Uruca.
Aí ele fazia, ó dia, ó céus, ó azar. Então nada era bom para ele. Tem gente que não se entusiasma com nada. Se faça o que fizer, diga o que disser, dê o que der, a pessoa sempre está muito triste. Eu sou muito preocupado com pessoas sem entusiasmo, que já se entregaram pela vida. Mas eu sou muito preocupado com gente entusiasmada demais. Eu não estou falando de pessoas que são otimistas, amém. Mas pessoas entusiasmadas demais, elas respondem sem refletir. Elas se comprometem com o que não podem cumprir. Irmão, vamos fazer tal coisa. Bora! Pastor, conte comigo. Aí o pastor conta com ele. Tal hora nós vamos nos encontrar na igreja e nós vamos sair para fazer tal coisa. Aí o pastor marca para 9. Aí dá 9h59, o pastor de beijo, ele vai chegar, porque enquanto der 10, quando não der 10 ainda é 9. Dá 9, 10, 10h30. E o camarada não chega e depois ele diz, pastor, eu disse, mas é porque eu tinha outro compromisso. Se entusiasmou, coitado. Eu sou preocupado com gente entusiasmada demais. O grito aqui de Isaías não era de uma pessoa entusiasmada. Era de uma pessoa consciente de que foi alcançado pela graça divina. Portanto, a experiência da graça requeria alguma coisa dele. Ele viu a sua culpa removida. Ele viu o seu pecado perdoado. Portanto, sabia, sem necessariamente ter entusiasmo, ou tendo até algum, que ele não podia mais ficar como estava e nem indiferente ao chamado de Deus. A graça despertou prontidão, disposição, entrega. A graça gera compromisso na gente. Quem é alcançado pela graça quer agir pela graça. Tito capítulo 2, versículos 2 a 11, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito diz que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. E o que é que ele ensina, diz o versículo 11. O versículo 12, desculpe. Educando-nos, a graça se manifestou salvadora, educando-nos para que, renegada a impiedade e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Quem é alcançado pela graça vive piedosamente, vive como alguém que foi alcançado. E veja que coisa bacana, não foi purificado os lábios? Era com os lábios que ele deveria pregar para as pessoas também. A graça é assim conosco. Nos transforma pessoas frágeis e transforma o nosso ponto frágil no nosso ponto de testemunho. Que coisa maravilhosa. Eu, por exemplo, chamei alguns meses, talvez ano atrás, pessoas aqui, não vou fazer isso de novo não, pessoas aqui da igreja que estavam com a vida destroçada, mas foram alcançadas pela graça. E não é que lembre mais daquilo ali, mas quando a pessoa olha e diz assim, esse aí que fazia isso, o que é que a graça fez com ele? Se torna testemunho. A graça converte a vergonha em instrumento do serviço de Deus. A graça faz de pecadores perdoados mensageiros da palavra de Deus. A graça que transforma exige resposta. Você é salvo? Você se torna servo? A graça é para pessoas imperfeitas. Deus chama pessoas que não são perfeitas. Chama essas pessoas para serem transformados e depois enviado. Mas pastor, eu não sou pastor nem missionário. Todo salvo é enviado, porque todos nós pregamos com a nossa vida e com as nossas palavras o evangelho da graça de Deus. Então a pergunta que fica é a mesma de Isaías. Se você já foi encontrado pela graça de Deus, você está disponível ao Senhor para pregar a sua graça? A graça salva, mas também convida para a missão. Deixa eu concluir aqui. No propósito final, o propósito final da graça é a glória divina. Como é que começa Isaías, a visão dele? A visão começa na santidade, na glória. Passa pelo juízo. Quando passa pelo juízo, ele chega no desespero humano diante do seu pecado. Mas não para por aí.
Se o texto terminasse com Isaías gritando, ai de mim, estou perdido, eu diria, todos nós estamos perdidos. Vamos para casa, aguardar o dia que vamos encontrar com Deus e acabou, não tem mais jeito para a gente. Mas não termina aí. O profeta recebe graça, recebe perdão e depois recebe missão de pregar. Que começou com culpa, passa por perdão, termina com missão. Que começou com consciência de culpa, termina com consciência de vida transformada pela brasa do altar. É com a gente assim também. Revelação bíblica toda, a escritura toda de Gênesis e Apocalipse, ela vai para a mesma verdade. Ela é como um rio ou rios que desembocam todo no mesmo mar da mesma verdade. A graça nos alcança hoje, no presente. Essa graça é que nos dá missão hoje. E esta graça nos conduzirá em graça até o dia final, até a glória. Em Cristo Jesus, a graça se levanta contra a única e última suficiente palavra de Deus para o pecador. Você não precisa de nada mais a não ser Jesus, e a graça de Deus manifesta Jesus para você. Pecado não vai ter a palavra final contra a sua vida. Quem vai ter a palavra final é Deus por sua graça. Não será a culpa que vai definir o seu pecado. Quem vai definir a sua eternidade é o sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Não será a vergonha que vai identificar você, porque você era um miserável pecador. Mas o amor eterno de Deus manifesta em Cristo por você, você crendo nele. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz que a salvação existe para quê? Efésios capítulo 1, versículo 6. Para o louvor da glória da sua graça que ele nos deu no amado. A salvação é para a glória de Deus, e a graça que salva glorifica a Deus. Quando você crê em Jesus como Salvador, entregando-se a Ele porque foi alcançado pela graça, Ele é glorificado. Jesus disse isso de forma diferente. Jesus diz que quando um pecador se arrepende, existe uma festa diante de Deus. Preste atenção, a festa não é para você. A festa você provocou, porque creu, mas a festa foi para Deus. Quando você crê em Jesus como Salvador, Deus no céu é glorificado. Deixa eu dizer de modo mais simples ainda para você entender. Deus fez um grande plano da salvação. Em Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Esse plano foi anunciado tudo, e Deus botou o seu nome nesse plano, porque a Escritura diz que o nome dos salvos está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Seu nome está lá escrito. O plano da redenção está feito, seu nome está escrito. Você foi eleito. Cristo morreu na cruz por você. No dia que você então rende o seu coração a Cristo, há uma festa no céu, os anjos dizem: Senhor, está acontecendo um plano. Senhor, olha os anjos de Cristo, não foi por ele? Olha ele se convertendo, os anjos começam a adorar a Deus. Oh, glória a Deus. Você vai ser motivo de festa no céu, quando se render à irresistível graça de Deus que Ele chama nessa noite. Deixa eu concluir aqui com 5 aplicações finais. Primeiro, reconheça que sua vida depende inteiramente da iniciativa da graça de Deus. Não queira tentar você pelas suas forças. Você não vai conseguir. É Deus que conquista você, que vai até você, que está falando no seu coração hoje. 2. Confie no sacrifício de Cristo. Não nas suas próprias forças ou no seu merecimento, no que você pode fazer. Simplesmente no sacrifício de Cristo, como a única base de perdão e libertação. Só o sacrifício de Cristo pode fazer isso por você. Terceiro, permita que a graça de Deus transforme não apenas a sua situação de salvo em perdido, mas também a sua conduta, os seus hábitos e as suas prioridades. Quarto, disponha-se a servir.
Cristo disse: de graça recebesses, de graça dai. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Saia daqui hoje querendo fazer a obra. Quinto, viva com esperança. A graça que o alcançou, com certeza não vai lhe abandonar. Vai caminhar com você até o fim e vai conduzir você até a glória eterna. Você foi salvo pela graça, continua salvo pela graça e chegará no céu por causa da graça. Amém? A graça que nos encontra no altar é a mesma que nos sustenta no caminho, nos levará um dia ao trono de glória. Deus, por sua graça, então, nos abençoe.